Uma onda de medo. Uma cacofonia de sirenes ecoando pelas ruas. As ruas do Líbano, antes vibrantes de vida e cheias de energia, mergulharam no caos absoluto. Explosões repentinas e violentas dilaceraram as fileiras do Hezbollah, deixando um rastro de destruição. Walkie-talkies, linhas vitais de comunicação, transformaram-se em armas mortíferas nas mãos de seus usuários, sem aviso. O ar estava impregnado de tensão e incerteza. Isso não era o rescaldo de um bombardeio comum, mas algo muito mais insidioso e calculado. Um ataque silencioso, meticulosamente planejado e executado com crueldade e precisão. O pânico se espalhou como um rastilho de pólvora, atingindo todos os cantos da cidade. O Hezbollah, o grupo militante que por muito tempo foi uma força formidável no Líbano, parecia estranhamente vulnerável e exposto. Sua outrora impenetrável rede de comunicação, agora comprometida e em desordem. Os ataques, atingindo o próprio coração da organização, enviaram ondas de choque por toda a região, abalando suas fundações. Isso não foi um ato aleatório de violência, mas uma ação deliberada. Esta foi uma mensagem calculada, enviada com precisão cirúrgica. Enquanto os investigadores vasculhavam os destroços, uma verdade assustadora começou a surgir das cinzas. Estas não eram explosões comuns, mas algo muito mais sofisticado. Os walkie-talkies, ao que parecia, haviam sido adulterados, transformados em armadilhas mortais, prontos para explodir. Os dispositivos, parte integrante das operações do Hezbollah, tornaram-se instrumentos de sua própria destruição. Uma ironia cruel. Esta foi uma sabotagem em grande escala, cuidadosamente orquestrada. Mas quem teria a capacidade e a audácia de realizar tal operação complexa? Todos os olhos se voltaram para Israel, o arqui-inimigo do Hezbollah, uma nação com um longo histórico de operações secretas e ousadas. Os rumores começaram, espalhando-se rapidamente pelas ruas de Beirute e ecoando pelos corredores do poder. Seria este o trabalho da agência de inteligência de Israel, o Mossad, conhecido por suas táticas ousadas e muitas vezes implacáveis, deixando todos em suspense? As acusações vieram rapidamente, alimentadas pelo medo e por uma história de animosidade. O Hezbollah, ainda se recuperando dos ataques, não perdeu tempo em apontar o dedo para Israel. O Estado judaico, afirmaram eles, havia orquestrado este ato covarde de sabotagem, uma tentativa desesperada de destruir sua organização. As evidências, embora circunstanciais, eram convincentes. Israel, com seu sofisticado aparato de inteligência e um histórico de operações secretas contra o Hezbollah, era o principal suspeito. O Estado judaico tinha todos os motivos para silenciar as comunicações do Hezbollah, interromper suas operações e semear a discórdia em suas fileiras. O ataque, se realmente orquestrado por Israel, foi uma prova de sua destreza tecnológica e de sua determinação inabalável em neutralizar seus inimigos. A comunidade internacional assistia com a respiração suspensa. Israel, conhecido por sua política de ambiguidade quando se tratava de operações secretas, permaneceu caracteristicamente em silêncio. Eles não confirmaram nem negaram seu envolvimento. Mas o silêncio dizia muito. Este era um jogo de sombras, de sussurros e insinuações, onde a verdade permanecia elusiva. Os ataques, independentemente de quem fosse o responsável, marcaram uma escalada perigosa na relação já volátil entre Israel e o Hezbollah. O delicado equilíbrio de poder, mantido por meio de uma combinação de dissuasão e tréguas instáveis, ameaçava se desfazer. A região se preparava para a inevitável resposta do Hezbollah. A escala e a sofisticação do ataque causaram calafrios nas agências de inteligência do mundo todo. A magnitude do evento foi sem precedentes. Não se tratava apenas de explodir walkie-talkies. Era uma operação meticulosamente planejada. Tratava-se da penetração descarada de uma organização altamente secreta e bem protegida, uma façanha que poucos acreditavam ser possível. A pergunta na boca de todos era: quão profundamente Israel se infiltrou na rede do Hezbollah? A extensão dessa infiltração era um mistério.
A resposta, se é que algum dia virá à tona, teria implicações profundas e duradouras. Exporia as vulnerabilidades até mesmo das organizações mais seguras, enviando uma mensagem clara de que ninguém estava fora do alcance de um adversário determinado. A segurança nunca mais seria vista da mesma forma. Também levantaria sérias questões sobre os protocolos de segurança interna do Hezbollah, sua capacidade de proteger suas comunicações e proteger seus agentes. A confiança interna estava em jogo. Especialistas especularam que o ataque envolveu uma abordagem multifacetada, complexa e bem coordenada, uma combinação de espionagem cibernética, inteligência humana e sabotagem tecnológica. Cada elemento desempenhou um papel crucial. O fato de os walkie-talkies terem sido preparados para explodir sugeria um profundo conhecimento do funcionamento interno dos dispositivos, um nível de acesso alarmante, possivelmente obtido por meio da infiltração da cadeia de suprimentos ou do recrutamento de informantes internos. A rede de espionagem era extensa. A possibilidade de uma toupeira dentro das fileiras do Hezbollah causou arrepios na espinha da liderança da organização. A paranoia se espalhou rapidamente. A confiança, antes um pilar inabalável de suas operações, ruiu sob o peso da suspeita. A coesão interna estava em risco. Cada conversa, cada interação, era agora contaminada pela dúvida. A desconfiança era palpável. O ataque não apenas interrompeu suas comunicações, mas também plantou as sementes da paranoia em suas fileiras. A organização nunca mais seria a mesma. A suposta operação israelense não foi um incidente isolado. Foi apenas o capítulo mais recente de um conflito longo e sombrio, travado nas sombras, longe dos holofotes da guerra convencional. Israel e o Hezbollah, presos em uma luta amarga pela supremacia, há muito recorriam a operações secretas, espionagem e assassinatos seletivos para minar um ao outro. A história de seu conflito era repleta de contos de ataques ousados, ciberataques sofisticados e assassinatos audaciosos. Ambos os lados dependiam fortemente de suas agências de inteligência, o Mossad para Israel e a Organização de Segurança Islâmica para o Hezbollah, para coletar informações, interromper as operações um do outro e eliminar figuras-chave. O Mossad, em particular, havia conquistado uma reputação temível por sua crueldade e sua capacidade de operar impunemente em território inimigo. Desde o assassinato de terroristas palestinos após as Olimpíadas de Munique, até o ousado roubo de segredos nucleares do Irã, o Mossad provou repetidamente sua disposição de tomar medidas extraordinárias para proteger os interesses de Israel. O Hezbollah também demonstrou sua capacidade para operações secretas, realizando ataques a alvos israelenses em todo o mundo. Desde o ataque à embaixada israelense em Buenos Aires até o sequestro de soldados israelenses na fronteira com o Líbano, o Hezbollah provou sua capacidade de atingir o coração de Israel, tanto em casa quanto no exterior. O mundo prendeu a respiração, aguardando ansiosamente a resposta do Hezbollah. O ataque, um desafio direto às capacidades do grupo e um golpe significativo em seu prestígio, exigia uma reação enérgica e bem calculada. A questão não era se, mas como e quando o Hezbollah retaliaria. O peso da expectativa recaiu sobre o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que estava sob intensa pressão. Um estrategista carismático e astuto, Nasrallah construiu uma reputação de respostas calculadas, calibrando cuidadosamente suas ações para infligir o máximo de dano, evitando ao mesmo tempo uma guerra total com Israel. As opções eram numerosas, cada uma com seus próprios riscos e recompensas, exigindo uma análise meticulosa. Um confronto militar direto com Israel era improvável, mas não impossível. O Hezbollah, embora possuísse um formidável arsenal de foguetes e mísseis, sabia muito bem das consequências devastadoras de provocar uma resposta israelense em grande escala. Uma abordagem mais moderada, visando interesses israelenses no exterior, ou lançando uma onda de ataques cibernéticos, parecia mais provável e estratégica. O Hezbollah, com sua rede global de agentes e suas crescentes capacidades cibernéticas, tinha os meios para atingir o ponto fraco de Israel,
infligindo danos econômicos e semeando o medo sem desencadear um conflito em grande escala. A comunidade internacional pediu moderação, temendo que uma espiral de violência tivesse consequências devastadoras para a região e além. As Nações Unidas, os Estados Unidos e as potências europeias pediram a ambos os lados que agissem com extrema cautela, para evitar ações que pudessem desencadear uma conflagração mais ampla e incontrolável.